Ontologia de Horror da Vertigo, Flint, Horror e Desespero, livro 1. É sobre esse material que a gente vai conversar hoje. Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Determinados quadrinhos chamam a atenção naturalmente. Flint é um desses quadrinhos, haja vista que tem uma capa muito bacana, uma proposta de quadrinho também bem interessante, que é a questão do terror, do horror, do desespero e essas coisas assim que sempre chamam a atenção. E não só isso, temos uma turma que escreve esse quadrinho que não é brincadeira, ou seja, as equipes criativas são muito fortes. Nesse caso, estamos falando de nomes como o de Garth Ennis, do Brian Azzarello, não só isso, de desenhistas como Frank Quitely, o Richard Corben, entre outros, ou seja, grandes nomes dos quadrinhos envolvidos na proposta desse gibi. Entretanto, quando nós nos deparamos com as edições 1 a 8, que é o que compõe esse encadernado, nós vamos ver que cada edição é composta por histórias curtas, ou seja, são 3 pequenas histórias para cada edição, e na maioria das vezes essas histórias são sem graça. Exatamente isso. A decepção que eu senti ao ler esse quadrinho não é brincadeira, justamente porque eu tinha grandes expectativas por causa dos nomes, por causa de quem faz parte dessas equipes criativas e também da própria proposta, obviamente, do quadrinho, e o que eu me deparei foi com um quadrinho fraco, com histórias previsíveis, muitas vezes sem graça, sem inspiração e que feito meio que de forma burocrática, considerando ainda que é um selo da Vertigo, nem precisava ser, dependendo da história, podia ser publicado em qualquer coisa. Por quê? Porque se é Vertigo, a gente espera sempre uma qualidade maior, algo que sobressaia daquilo que a gente está acostumado, e não foi o que aconteceu aqui, com raras exceções. Essas exceções dá para nomear aí umas 3 ou 4 histórias nas quais a leitura realmente valeu a pena. No caso, a história escrita pelo Garth Ennis é muito boa, onde ele conta aí a história do Titanic a partir de uma ótica bem bizarra, o que ficou muito bacana, diga-se de passagem. Também há uma história de uma mulher que faz uma aposta com um namorado, e dentro dessa aposta ela vai achando determinadas fotos. No final é feito uma ligação bem interessante entre as fotos e a aposta, e a história também tem um desfecho bacana, uma história muito interessante. E a última história do encadernado, que fala a respeito da modelagem dos pés das meninas lá na China, e é prática essa que terminou no início por volta de 1920, mais ou menos, né? Ela parou de vez na China, embora alguns anos antes havia sido proibido a prática da mesma. É uma história bacana porque a mãe da menina vai contando para ela como isso se dá, como se fosse um conto de fadas, e aí vai mostrando como foi a experiência da mãe realmente, e foi algo torturante, algo terrível, e é uma história muito bem escrita. Então existem exceções no meio disso daí, mas a maioria das histórias não me agradou, a maioria das histórias foi decepcionante na proposta da história, e aquela que de repente parecia interessante acabou sendo desenvolvida de uma forma preguiçosa, na minha opinião. Ah, mas é poucas páginas, João. Pouco interessa ser poucas páginas, interessa que quando você recebe uma tarefa, nós esperamos como leitores que o cara faça um trabalho competente. A arte não dá para reclamar, a arte é boa do começo ao fim, gostei de tudo que vi aqui em relação à arte, mas é um problema o roteiro na maioria das histórias. Por quanto disso, que nota eu dou para esse material? Eu dou uma nota 5,5. Se você tem o dinheiro desse quadrinho, o valor desse quadrinho guardado para comprar um gibi, meu conselho é você invista em outro material, porque aqui só se você achar num sebo por um preço muito módico para poder compensar a leitura. Caso contrário, é um gibi que pode passar tranquilo longe da sua coleção. A Panini já anunciou o volume 2 dessa publicação, isso quer dizer que deve ter vendido bem o volume 1. Entretanto, dificilmente eu vou comprar o volume 2, eu já vi que não gostei nem um pouquinho do volume 1. Então, mas se você gostou, vale a pena, obviamente, o investimento, haja vista que isso também é uma questão de gosto. No mais, galera, sinceramente, não recomendo a leitura, achei uma leitura fraca, achei uma leitura, assim, de um gibi feito de uma forma, na minha opinião, assim, pouco inspirada, e consequentemente acaba chegando na mão da gente algo que parece ser muito bom, mas não é. Mas aí também tem aquele ditado antigo, não é mesmo? Que nem tudo que reluz é ouro. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe, conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui.